Amado e querido Deus, pelas misericórdias de Cristo, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito de revelação, o Espírito de Cristo, possa nos revelar a verdade, iluminando-nos, para que possamos ser esclarecidos a respeito da palavra de Deus, a fim de que, conhecendo a palavra, conheçamos a verdade, e conhecendo a verdade, sejamos libertos por ela. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 21. Evangelho segundo João, capítulo de número 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstantes serem tantos, a rede não se rompeu. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amém. Este é um texto dos
últimos textos que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em seu evangelho. Deste encontro de Jesus com os seus discípulos, num lugar que era um lugar familiar a eles, Tiberíades. Tiberíades era um lugar muito especial para os discípulos de Jesus, especialmente para Pedro. Pois foi lá em Tiberíades que Pedro vivenciou a conhecida pesca maravilhosa. Quando Jesus, tendo pregado a partir do barco de Pedro para as multidões, Jesus, logo depois, disse a Pedro que passasse ao largo e lançasse as suas redes. E as redes foram, então, cheias ao ponto de romperem-se. E vieram os seus amigos em outro barco, e assim lançaram rede sobre rede, e recolheram todos aqueles peixes, que de tantos que eram, quase que os dois barcos vieram a pique. Pedro, maravilhado com a pesca que tiveram, disse ao Senhor: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Cristo, chamando a Pedro para ser um dos seus discípulos, disse: segue-me, e eu te farei pescador de homens. Então, este era um lugar muito especial na vida dos discípulos, e volto a dizer, especialmente na vida de Pedro. Ainda podemos falar de João, de Tiago, porque ambos também estavam lá e também os dois seguiram ao Senhor Jesus Cristo a partir deste dia, a partir deste milagre. Nesse texto, nós encontramos a mesma embarcação, ora sendo chamada de barco, ora sendo chamada de barquinho. Esse barco que serviu tanto a Jesus e aos discípulos de Jesus. Este barco, barco de Pedro, que era, digamos assim, algo, segundo a tradição, de família. Neste barco estavam tantas esperanças, nesse barco estavam tantos negócios que foram feitos e negócios que ainda poderiam ser feitos. Era um barco que sustentava a vida de Pedro. E aquilo que sustentava a vida de Pedro passou a servir tanto a Jesus como aos seus discípulos, que inúmeras vezes entraram naquele barco, foram para um local, depois foram para outro local, iam de uma margem para a outra margem. Porém, nós vemos que em algumas ocasiões houve tempestades, e em uma dessas ocasiões que houve tempestades, o próprio Jesus caminhou sobre as águas. Jesus, que acalmava tempestades, também caminhava sobre as águas. De modo que, se Jesus caminhava sobre as águas e podia acalmar as tempestades, de fato, não era tanto Jesus que precisava do barco, mas era muito mais o barco que precisava de Jesus. Às vezes nós achamos que Jesus precisa tanto
de nós mesmos ou de coisas nossas. E, de fato, não é o Senhor que necessita de coisas nossas, nem que precisa de nós. Somos nós mesmos que precisamos do Senhor, somos nós mesmos que necessitamos, bem como tudo que é concernente a nós precisa do Senhor. O barco precisava muito mais de Jesus do que Jesus precisava do barco. Mesmo assim, Jesus usou o barco. Jesus podia andar sobre as águas, mas nem por isso deixou de usar o barco. O Senhor pode fazer coisas e nem por isso deixará de usar a nós ou deixará de usar o que nós temos. Deixará de usar o que é nosso ou deixará de usar quem somos. Porque assim o Senhor opera e Ele usar tanto a nós quanto usar o que nos pertence, de fato, não é um abuso. É uma graça e uma misericórdia. Porque precisar, porque necessitar, Ele não precisaria, Ele não necessitaria. Mas Ele nos usa e usa o que é nosso. Por quê? Porque Ele tem um propósito de, em tudo isto, nos abençoar. Mas eu volto a isso que me chama muito a atenção, que, ora, é chamada esta embarcação de barco, no mesmo texto, e ora, é chamada de barquinho. E note que passou de barco para barquinho. Quando uma embarcação passa de ser um barco para um barquinho, por maiores que possam ser os grandes transatlânticos, os grandes navios que nós conhecemos, sejam aqueles navios de turismo ou ainda aqueles gigantescos navios de carga. Alguns são imensos, imensos. Seja esses enormes transatlânticos, diante de tempestades, com ondas de dezenas de metros de altura, com ventos que são, às vezes, ventos de uma equivalência de ventos de furacão em alto mar, quando são eles varridos por essas ondas do mar, se tornam, não obstante, sejam gigantescos em pequenos barquinhos. Também o barco de Pedro, por maior que pudesse ser, aqui vemos com Pedro, com mais 7 amigos, mas vemos que o barco muitas vezes levou a Jesus e pelo menos os 12 estavam junto com ele no barco. Para mim, não é um barquinho. Isso, para mim, não é um barquinho. Um barquinho, para mim, é algo bem pequenininho. Mas ele se tornava um barquinho diante das adversidades, diante dos problemas, diante das tempestades. De barco, virava um barquinho. Nós podemos até dizer, era uma maneira carinhosa de falar, talvez. Jesus disse a respeito desse mesmo barco, dizendo que tivessem sempre perto um barquinho,
para que ele pudesse estar, a fim de que a multidão não o oprimisse, para que ele pudesse ministrar às multidões. Óbvio, quando estava na praia, você poderia dizer, é uma forma carinhosa, mas também é uma forma de ver como nos tornamos pequenos e como o que temos se torna insignificante diante das adversidades. Há tempestades tão grandes em nossas vidas, não apenas aquelas causadas no nosso exterior, mas talvez as piores delas, aquelas causadas no nosso interior, que o que somos e o que temos se tornam insignificantes diante das adversidades, dos desafios. Porém, neste dia, não houve adversidades. Nesse dia, não houve uma tempestade. Nesse dia, não havia ondas nem ventos. Nesse dia, o barco se tornou barquinho, não por causa das adversidades, mas por causa da bênção. Deus tem bênçãos tão grandes para nós, pescas tão maravilhosas, como a Bíblia aqui fala daqueles 153 grandes peixes, que eles não eram capazes de puxar. O interessante é que naquela pesca maravilhosa, que o número de peixes eram incontáveis, eles foram capazes de puxar. Mas nessa pesca, era uma pesca tão grande, os peixes eram tão grandes, que me parece que o peso deles somado era maior do que aquela grande quantidade de peixes que eles conseguiram pegar, também de forma sobrenatural. Então, tanto aqueles 2 barcos se tornaram pequenos para a quantidade de peixes que o Senhor os fez pescar no dia da pesca maravilhosa, porque a Bíblia diz que os 2 quase foram a pique. E se quase foram a pique, é que eles eram pequenos para a quantidade de peixe. E, neste caso, essa quantidade, que era uma quantidade contável, porque na primeira pesca não se podia contar, mas na segunda pesca podia-se contar. E não é porque você pesca um número menor que a tua pesca é menor. Essa era uma pesca maior, no sentido que eram grandes peixes. E também no sentido em que eles não puderam puxar a rede de tão pesada que estava. Deus tem algo para a minha vida, para a tua vida, que vai nos surpreender. Ainda que no mesmo lugar, Ele já tenha feito algo semelhante, que já nos surpreendeu, o que Ele fará será tão mais surpreendente. E veja, estamos falando de alguns homens, dentre os discípulos de Jesus,
que eram homens acostumados àquele local, que eram homens acostumados àquele barco, que eram homens acostumados àquela função e prática, eram pescadores. Eram homens acostumados a peixes, mas aquele momento os surpreendeu pela quantidade e pela forma, porque não apenas eram 153, como eram 153 grandes peixes. E isso era um milagre. Isso era a ação. E eu quero ainda chamar a atenção para outra coisa. Jesus lhes pergunta algo. Tens aí algo de comer? Jesus não nos pergunta porque necessita do que temos. Jesus nos pergunta porque nós é que, de fato, necessitamos que Ele nos dê. Que veja, a Bíblia diz que quando eles desceram, já havia peixes sendo preparados na brasa ou no braseiro, e havia pães. Jesus já havia provido peixes e pães. Deus já tem tudo preparado, toda a provisão, mas Ele ainda nos dará. E Ele disse, trazei alguns peixes. Não era necessário levar todos. O que se fizeram com os demais peixes? Não sabemos. Ou foram distribuídos entre eles, ou foram vendidos. Mas alguns foram consumidos por eles naquele momento de comunhão com Jesus Cristo. Cristo não nos provê apenas na medida que necessitamos. Cristo nos provê bem acima da medida que necessitamos. Isto é o que aconteceu com os discípulos. Porém, a narrativa não acaba aqui. Nós conhecemos essa narrativa e eu gostaria, então, de completar apenas isto, que não só o barco se tornou barquinho, mas se tornou barquinho, volto a dizer, não diminuído pelas adversidades, mas sim pela provisão, pela bênção que Deus deu. Mas nesse lugar, Cristo volta a falar, e eu diria, volta a chamar e a comissionar Pedro. Pedro é a figura aqui que está, de certa maneira, junto a Jesus em um destaque. Pedro diz, vou pescar. E note que aqueles que estavam com Pedro poderiam simplesmente ter dito, vá pescar. Mas eles disseram, iremos contigo. Eu creio, e pela conversa que Jesus teve com Pedro, parece-me que havia coisas a serem tratadas dentro de Pedro. Recorde-se que Pedro havia negado ao Senhor Jesus. E para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe perguntou, na mesma proporção, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu que amava ao Senhor.
Muitas pessoas dizem que Pedro decepcionou a Jesus. A base de alguém decepcionar a outro alguém é que você nutra uma expectativa em relação a algo ou alguém e, naquele momento, você não alcance a expectativa. Qual era a expectativa de Jesus em relação a Pedro? O próprio Jesus advertiu a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Então eu quero dizer uma coisa a você, por mais estranho que isso possa parecer, como Jesus, a expectativa dele em relação a Pedro é que Pedro o trairia, Pedro não decepcionou literalmente a Jesus. Eu entendo o que nós queremos dizer. Mas quem tinha uma grande expectativa em relação a Pedro era o próprio Pedro. Pois Pedro disse: todos podem te trair, mas eu não vou te trair. Todos podem te negar, mas eu não vou te negar. Todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. De modo que, na realidade, quem mais se decepcionou com Pedro foi o próprio Pedro. E então Jesus, para aquele Pedro que tinha, alguns poderiam dizer até mesmo esse trauma, esse Pedro que, diante de um braseiro também, negou a Jesus, agora Jesus trabalha, eu diria, até na memória de Pedro, e substitui a memória de Pedro. Cristo trata a Pedro de uma maneira bem especial. Diante de outro braseiro, Cristo agora conversa com Pedro e trata de Pedro. Sabe, o apóstolo Pedro tinha suas questões, como eu já afirmei, com o próprio Pedro. Cristo o havia prevenido. E interessante a atitude de Jesus depois que tudo sucedeu. Diferente de nós, que poderíamos chegar a Pedro e dizer: eu não te disse? Eu não te disse que você me negaria? Jesus não toca uma vez no assunto que Cristo havia advertido a Pedro antes do ocorrido. Cristo lembra a Pedro do mais importante. O mais importante que Pedro não poderia esquecer não é que ele houvesse negado a Jesus, o que de fato aconteceu. O mais importante que Pedro não podia esquecer é que Pedro amava Jesus. Pedro, eu vou te fazer recordar. É assim que nós devemos buscar restaurar relacionamentos, porque por vezes o relacionamento pode ser abalado porque a pessoa ferida se ressente. Por outras vezes, embora a pessoa ferida não se ressinta, a pessoa que feriu, ela se ressente com ela mesma. Ela se acusa. Poderíamos dizer, ela até se deprime. E ali Pedro é tratado por Jesus.
Volto aos amigos de Pedro, que foram com ele, que não deixaram Pedro ir sozinho. Note que Judas Iscariotes se mata. E um dos motivos foi o seu remorso. Ele se autoacusar. Mas podemos também levantar um outro motivo. Ele ficou sozinho. Judas se isolou e ficou só. Eu não tenho como dizer, Judas foi isolado. Isso acontece também. Mas o texto não me dá liberdade para isso. Sabemos que Judas, sim, estava só. E só terminou dando cabo de sua própria vida. Quem sabe, isso levantou um alerta entre os discípulos. Eu não posso afirmar, eu posso apenas supor. Mas Pedro, quando disse, vou pescar, logo os outros disseram, sozinho você não vai. A Bíblia diz que Pedro e João, que estavam no mesmo barco, João, ao ver o que sucedia, disse, Pedro, é um mestre. É um mestre. E Pedro, ouvindo que era o mestre, vestiu-se e jogou-se nas águas e nadou. Sabemos que eles já não estavam muito distantes. Então ele nadou até onde estava Jesus. Note que Pedro agiu de impulso. E se era para nadar, era melhor ter ido despido do que vestir-se todo e entrar na água e ter maior dificuldade até para nadar com as roupas. Outra coisa que me chama a atenção é que Pedro despiu-se. Ele estava despido. Você só pode se despir diante de pessoas que sejam totalmente íntimas de você e que não irão te julgar, te avaliar e fazer coisas semelhantes a esta. Pedro pôde se despir pelo grau de confiança, de intimidade, de amizade que ele tinha com aqueles demais discípulos de Jesus que foram com eles, eram seus amigos. Nós precisamos de amigos assim para a nossa restauração. Você precisa, acima de tudo, de Jesus, mas você precisa de amigos que você possa, e eu usarei essa palavra, desnudar-se diante deles. Nós precisamos de amigos em quem possamos confiar. Pedro ouviu então do Senhor Jesus, Pedro, tu me amas mais do que estes outros me amam. Pedro sempre afirmava, e lembre-se que quando Pedro disse, todos podem te negar, mas eu jamais te negarei. Todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Agora Jesus pergunta a Pedro simplesmente, tu me amas mais do que esses outros me amam? Pedro, talvez acusado por sua própria consciência, Pedro, ao ter entre eles João, que foi com Pedro até a casa de Caifás, que quando Pedro parou, João seguiu. Que Pedro não foi até a cruz, que João foi até a cruz. Como Pedro poderia dizer para Jesus que amava a Jesus mais do que João amava?
Pedro então disse: tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, ou ovelhinhas, ou cordeiros. O apóstolo Pedro responde algo ao Senhor diferente das demais vezes. Deixe-me dizer algo muito importante sobre isso, que é um princípio bíblico. Com Deus, a melhor resposta não é aquela que achamos a resposta mais certa. Com Deus, a melhor resposta é a verdadeira. Pedro não busca dar, e muitas vezes nós com Deus estamos buscando dar a melhor resposta. Eu te amo mais do que todos. Não. Eu tenho que falar é a verdade. E quando Pedro fala a verdade, Jesus então o abençoa. Apacenta ou pastoreia as minhas ovelhas. Jesus perguntou-lhe de novo: Pedro, tu me amas? Já não mais se me amas mais do que os outros me amam, o Senhor diminui o grau de exigência. Antes, tu me amas mais do que os outros me amam. Agora, simplesmente, tu me amas. E Pedro responde mais uma vez: Senhor, tu sabes, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus agora pergunta a Pedro: tu me amas? Dizem alguns estudiosos da língua grega que Pedro responde a Jesus sobre não a mesma palavra. Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro como que respondesse: eu te amo, mas eu gosto do Senhor. E no final Jesus diz: Pedro, você gosta de mim? E Pedro aí chora. Senhor, tu sabes todas as coisas. E finalmente Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Que eu te amo. E aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, ou o meu rebanho. Pedro recebe do Senhor 3 perguntas desafiadoras, em que Jesus diminui o grau de desafio e aumenta o grau de bênção ou de responsabilidade após a resposta de Pedro. Fale ao Senhor a verdade, e o Senhor há de apenas nos abençoar cada vez mais. Porque eu volto ao princípio do barco e do barquinho. Jesus, de fato, nunca precisou do barquinho ou do barco, mas o barco ou barquinho sempre precisou do Senhor. Deus verdadeiramente não precisa de mim, mas sou eu que preciso do Senhor.
Amado e querido Deus, queremos confessar de todo o nosso coração e te pedir a tua bênção em nossas vidas. Abençoe-nos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Senhor, que possamos ver que não somos apenas pequenos ou insignificantes diante, Senhor, das adversidades, dos problemas, mas também como somos pequenos diante da abundância das bênçãos que o Senhor tem, da grandeza do milagre que o Senhor tem para nós. Senhor, não é o Senhor que necessita ou precisa de nós ou do que é nosso, mas somos nós e o que é nosso que necessitamos, que precisamos do Senhor. Abençoa-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.